Olá, seja bem-vindo ao Prática em Finanças. Neste canal, trabalhamos as principais técnicas e ferramentas de finanças empresariais e de mercado. Sempre com cálculo e análise na prática, direto ao ponto, para você não só saber fazer a conta, mas entender para que ela serve e o resultado que ela te diz. Então, bora para o vídeo de hoje? Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro fundamento de valuation da nossa série. E vamos começar pelo indicador mais básico de todos, o fluxo de caixa livre, o FCF. Lembrando que estamos desenvolvendo um estudo de caso, a Nordeste Energia SA, empresa fictícia do setor elétrico brasileiro, com ações negociadas na B3 sob o ticker NRN3. Então, todos os exemplos serão considerando a mesma base de dados já apresentadas no primeiro vídeo dessa nossa série. Reforço que o nosso objetivo dessa série é apresentar o cálculo e interpretação. Maiores detalhamentos do processo de identificação das variáveis podem ser acessados nos demais vídeos já publicados no nosso canal. O fluxo de caixa livre mostra quanto de caixa a operação realmente gera, depois de pagar os investimentos necessários para sustentar e expandir o negócio. Ele é o dinheiro que sobra e que de fato pertence a quem financiou a empresa, seja o capital próprio ou seja o capital de terceiros. A fórmula ela é bem simples. O fluxo de caixa livre é igual ao fluxo de caixa operacional menos o CAPEX menos a nossa variação do capital de giro. O fluxo de caixa operacional se refere ao caixa gerado pelas atividades principais, do investimento desse projeto. O CAPEX se refere aos investimentos em capital fixo, seja equipamentos, obras, instalação, computadores, aqueles equipamentos necessários para manter a atividade operacional. E a variação do capital de giro são aqueles recursos adicionais ou aqueles que são liberados para sustentar, para manter a operação no período. Agora, de forma bem direto ao nosso primeiro projeto, projeto A, quero que vocês observem que no ano zero, o investimento inicial é zero de fluxo de caixa operacional e se confirma com menos 7.000 no CAPEX, menos 600 na variação de capital de giro, resultando em menos R$ 7.600, que é o desembolso inicial. Ou seja, gente, o ano zero é o ano que fazemos o investimento. Logo, estamos considerando uma saída de caixa. Por isso, o valor negativo que estamos utilizando no nosso exemplo no ano zero. Já a partir do ano 1, o fluxo de caixa operacional começa a crescer a 5% ao ano. No caso do projeto A, foi o que definimos, um crescimento de 5%. Então ele parte do primeiro fluxo de caixa de 2.200 e sem novos investimentos, que serão adicionados, então o fluxo de caixa livre é igual ao próprio fluxo de caixa operacional no nosso ano 1. Agora, a mesma lógica, nós vamos crescendo a 5% no ano 2, depois no ano 3, no ano 4. Agora, quando a gente chega lá no ano 5, há um detalhe bem importante. O capital de giro investido no início retorna. Então, a gente subtrai 600 do fluxo de caixa, subtraímos os 600 do fluxo de caixa daquele ano. A lógica é que queremos recuperar esse investimento no ano 5. E chegando, então, a R$ 2.074,11, em vez dos R$ 2.674 que teríamos sem esse ajuste. Observem que nós não tiramos os 7.600, nós tiramos somente o capital de giro que foi colocado lá no início inicial. Os outros 7.000 é um investimento fixo, ele sempre vai permanecer na empresa, ou sempre vai permanecer naquele tipo de investimento. O projeto B nosso, ele é idêntico. A lógica é a mesma, obviamente com números diferentes. O fluxo de caixa operacional começa maior, em 2.700, só que agora ele decresce 2% ao ano, porque nesse exemplo nós estamos considerando que o fluxo de caixa ele vai perdendo valor ao longo do tempo, vai perdendo 2% ao ano.
Mesmo assim, ele se mantém acima, por exemplo, do nosso projeto A durante todo o horizonte. E no ano 5, sofre o mesmo ajuste de 600 referente à devolução do capital inicial de giro. Tanto no projeto A quanto no projeto B, consideramos os investimentos de CAPEX e de variação do capital de giro líquido o mesmo valor. Agora o nosso resultado, interpretação. Então, somando os fluxos de caixas dos 5 anos, tanto do projeto A quanto do projeto B, incluindo o desembolso inicial, chegamos a R$ 3.956.000 para o projeto A e R$ 4.770.000 para o projeto B. Mesmo com taxa de crescimento negativa, observe que o projeto B parte de uma base de caixa operacional maior e mantém fluxos superiores ao projeto A durante todo o horizonte. Olhando só o fluxo de caixa livre, o projeto B ele é mais favorável. Logo, o projeto B, gerando mais caixa, ele se torna o projeto favorável, pois ele acumula, mesmo tendo uma taxa de crescimento negativa, ao longo de 5 anos, ele acumula um retorno favorável, maior. Então, é sempre bom a gente entender e avaliar o ciclo em que nós pretendemos manter aquele investimento ou o ciclo em que nós pretendemos esperar que o retorno do nosso investimento seja dado, para então a gente poder avaliar quanto de recurso extra nós teríamos gerado por um projeto ou por outro. E aí então a gente poder fazer a nossa escolha. No nosso caso, o projeto B ele se mostra mais favorável. Esse fluxo que acabamos de calcular, que é o nosso fluxo de caixa livre, ele vai ser a base para o próximo passo nosso, que é o fluxo de caixa descontado, aonde nós vamos trazer esses valores ao valor presente. Então, agradeço a todos e até a próxima série do nosso vídeo. Curtiu o vídeo? Então ajude o canal. Deixe o seu like, se inscreve e ativa o sininho para nos acompanhar. E se sobrou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. E se também tem alguma recomendação de vídeo, comente que vamos buscar elaborar e disponibilizar o melhor material para você. Até o próximo vídeo.